interferências, naquilo que a gente tem de dúvidas, eles vão nos ajudar. Mas antes, vamos pedir para o pastor Abel Mick, que é pastor e psicanalista, para que ore por nós, por favor. Amém. Você volta do início para mim, por favor? Tudo de novo? Vai ter que ler de novo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pode começar, Bruna? Pode? Posso começar? Deve ter acontecido alguma coisa lá. Não gravo. Ok, mais um debate aqui na Rádio 88 FM, nessa série de debates de uma forma especial neste mês de janeiro, e hoje falando sobre saúde emocional, gente. Crer é suficiente para lidar com as questões internas? Nós vamos falar sobre ansiedade, sobre depressão, esgotamento e crises emocionais que são cada vez mais comuns, inclusive dentro das igrejas. Durante muito tempo, essas dores foram tratadas apenas como fraqueza, falta de oração ou ausência de confiança em Deus, o que fez muitos cristãos sofrerem em silêncio, né? Diante disso, o debate de hoje faz uma pergunta central, que é a fé. A fé é suficiente para tratar do sofrimento emocional? O que você pensa a respeito? Nós vamos debater esse assunto com especialistas, gente que conhece e estuda sobre o assunto, e com certeza nós seremos abençoados. Para nós darmos início ao nosso debate, eu convido aqui o pastor Abel Mick. Ele é pastor e psicanalista e vai orar por nós nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida, pelo cuidado, pela Tua graça que está sempre sobre nós e em nós. Obrigado por esse momento, obrigado por cada um aqui, cada indivíduo que faz esse momento acontecer. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre esse trabalho, esse bate-papo, que Teu Espírito Santo venha nos ajudar, que possamos transmitir, que consigamos transmitir o conhecimento que o Senhor tem nos dado, que vidas possam ser despertadas, possam se sentir totalmente inspiradas a olhar para si, cuidar de si, amar a si mesmo, para que elas possam ser instrumentos do Senhor para abençoar outros. Nós oramos e te agradecemos já pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu trago aqui, fazendo parte da mesa de debates, a Camila Trindade, ela é psicóloga. Tudo bem, Camila? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia, Dário. Prazer em tê-la aqui, viu? Obrigada, prazer é meu. Também o Felipe Feitosa, ele é psiquiatra, está conosco também. Felipe, tudo bem com você? Tudo ótimo, Dário, prazer, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, nobres colegas, pastor Abel, Camila. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir. Seja bem-vindo, tá? Já orou por nós, pastor Abel Mick? Tudo bem com você? Graças a Deus, muito bem, melhor agora. E desde já agradeço a oportunidade de estar aqui e espero poder contribuir com alguma coisa. Sejam bem-vindos, tá? Você que está do outro lado aí, nos assistindo pelo YouTube, você que está nos ouvindo pela rádio, preste bastante atenção, porque esse tema é muito esclarecedor mesmo, para que nós tenhamos uma vida melhor. Cada vez que a gente assimila alguma situação na área da saúde mental, e hoje nós vamos falar da saúde emocional, a gente amadurece, a gente cresce, a gente tem uma vida melhor. Eu faço uma pergunta, eu vou começar com o pastor. Vou começar com você, pastor Abel. A fé é suficiente para tratar do sofrimento emocional? Pastor Dário, eu diria que não. Porque, ao meu ver, Deus criou o ser humano de forma ordenada, né? Com dimensões espirituais, psíquicas e materiais. Certo. E a gente não pode confundir as coisas, não podemos misturar as coisas. Por exemplo, dinâmicas e processos espirituais não necessariamente pode ser uma resposta para processos, por exemplo, materiais. Por exemplo, eu diria um exemplo assim muito
que vem à minha mente aqui agora, a libertação espiritual. Uma pessoa que passa por um processo de libertação espiritual. Ela recebe o sangue de Jesus, ela recebe todo um processo de justificação, é liberta espiritualmente. E isso seria bom para a sua vida financeira? Eu diria que sim. É necessário para a sua vida financeira? É necessário. Mas dizer que é suficiente, eu diria que não. Não, né? Porque a libertação espiritual não substitui atributos que pertencem apenas a dimensões psíquicas e materiais. Por exemplo, o estudo, o desenvolvimento na administração financeira, a faculdades intelectuais que o homem precisa se desenvolver, né? Então, mesmo, eu posso trazer também para a vida psíquica, a dinâmica psíquica. A vida, as dinâmicas, o processo espiritual não necessariamente vai responder a demandas psíquicas. Por exemplo, a pessoa pode orar bastante, pode ter uma vida de leitura da palavra, jejum, mas todas essas atividades espirituais ajudam na sua saúde mental, na sua saúde psíquica? Podemos dizer que sim, é certo. Necessário. Mas dizer que é suficiente... Aí já não, né? Não. Tá certo. Então, ela vai precisar assumir algumas responsabilidades. Aí, se me permite, tem um exemplo bíblico. O Senhor Jesus, por exemplo, no Getsemane, em Mateus capítulo 26, mostra lá nesse texto que Jesus passou a noite inteira orando. A noite inteira orando. E mesmo assim ele apresentou comportamentos de transtornos, de desordens emocionais. Quando ele falou para os seus discípulos, a minha alma está triste até a morte. Até a morte. Ficai aqui comigo. Então ali ele estava demonstrando uma necessidade emocional aos seus discípulos, aos seus amigos ali, que a oração não necessariamente havia resolvido. E tudo bem para isso. E Certo. tudo bem, não há nenhum problema Tudo bem. para Deus para isso. Sim, sim. Não é verdade? Sim. Ele chegou até na oração a dizer assim, se for possível, Senhor, Pai, né? Passa de mim este cálice. Então, porque há uma ordem Sim, nisso daí. entendo. Né? São demandas diferentes. Então, eu digo que não. Olha, tudo bem, ótimo, ótimo. O Felipe, o que você pensa a respeito disso? A fé é suficiente para tratar do sofrimento emocional? Pastor Dário, como o pastor Abel colocou de forma muito clara, eu concordo que o conceito de saúde plena, ela tem que integrar a nossa saúde emocional, a saúde espiritual e a saúde do nosso corpo, da matéria. E para isso funcionar de forma ordenada, essas coisas precisam se integrar. Então, a gente não pode alimentar esse entendimento de que a fé ela é exclusiva e suficiente para que a gente tenha uma saúde emocional ou mental adequada. A gente precisa conectá-las. E, na verdade, a fé, a vida espiritual, a busca por estar realmente sobre a cobertura espiritual e aprender, e ler, e meditar e orar. Então, a fé é uma ferramenta indispensável. Sim. É uma ferramenta que nos fortalece. Nos fortalece. Então eu observo que se a gente tem sofrimentos de ordem psíquica, pode ser causada por traumas, por questões emocionais, por questões biológicas, químicas, que estão fazendo a nossa alma sofrer, trazendo emoções, sentimentos. Se a gente tem fé, se a gente tem uma vida espiritual ordenada, organizada, a gente tem mais capacidade, a gente é mais resiliente para lidar com aquela demanda emocional. Então, acho que realmente a gente precisa ter essa clareza que uma coisa não substitui a outra. E sim, a presença da fé na vida cristã nos torna realmente mais resilientes, mais fortes para o enfrentamento das demandas. Mas não é suficiente. Eu diria que não é suficiente, mas é essencial. É essencial. Exatamente. Tá. Entende? Não é Exatamente. assim, a fé não é suficiente para tratar, mas ela é essencial para o tratamento. Né? Exato. Então é meio que acho que o entendimento de não separar as esferas, porque a esfera espiritual e emocional elas não precisam ser separadas. Elas conversam entre si, né? Então, eu creio que a grande dificuldade das pessoas com essa questão é exatamente entender que elas não são inimigas.
né? Não é ou é espiritual ou é natural, né? Ou é a fé ou é o medicamento. Não, eu acho que a fé, ela faz parte, né, dessa integralidade do ser humano. Não é excluída, né? Não pode ser excluída. Exatamente. Nenhum tratamento que você faça, você exclui sua fé. A partir do momento que você é um cristão, a sua fé vai estar em qualquer lugar, em qualquer tratamento. Então, a fé é suficiente? Não. Mas ela é essencial. Né? Se ela É está em tudo importante, na né? sua vida, Importante né? que tenha fé, né? Exatamente. Para qualquer coisa nessa vida, a gente precisa ter fé, né? Exatamente. Até para sair de casa hoje, né? Precisa ter fé, porque a gente não sabe se volta. É, tanta coisa que acontece. Entrar em um ônibus, né? Não é, não é Ter fé verdade? no motorista. Gente, agora o sofrimento. A Camila quer falar um pouquinho mais? Porque Não, tá ótimo. já tá tudo certo Uhum. com relação a isso? Você pensa que a fé não é o caso de ser suficiente, ela é essencial, não é? Eu acho essencial para tudo, Muito para bem. todo o tratamento, né? Tá certo. Agora, veja bem, sofrimento emocional revela imaturidade do cristão? O doutor Felipe, porque veja bem, muitas vezes o crente, ele está com uma mentalidade muito antiga. Exato. Aquela mentalidade do líder que diz assim, olha, você tem que crescer espiritualmente, você tem que crescer nisso, naquilo. E muitos líderes que antigamente, hoje, graças a Deus, está mudando, não recomendavam cuidar da saúde mental. E muitos se apequenavam, né? Ficavam assim bem humilhados porque a maturidade não chegava. Esse sofrimento emocional que cada um de nós temos, né, revela a imaturidade cristã? Olha, pastor, eu acredito que não. O sofrimento emocional ele não pode ser visto como um sinal de fraqueza ou imaturidade espiritual. Mas, infelizmente, tem muitos que se veem assim. E, de fato, Né? essa crença, esse julgamento afasta as pessoas da busca por ajuda. O sofrimento emocional, a gente não escolhe estar ansioso, a gente não escolhe estar preocupado, angustiado. A emoção é algo instintivo, é algo que nos toma. Então, isso não pode ser visto como uma falta de buscar a Deus, ou uma falta de fé, ou uma imaturidade espiritual. Mas, de fato, isso tem mudado, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, de fato, é um estigma que a saúde mental ainda carrega por ser uma área muito subjetiva. As emoções, os sentimentos, eu preciso ter um mínimo de empatia para conseguir imaginar o que o outro está sentindo. Então, muita gente ainda tem uma mentalidade e julga isso como fraqueza, como falta de fé, falta de oração. Mas quando, na verdade, isso causa uma resistência nos irmãos, nos cristãos, de buscar por ajuda, de falar sobre isso. Sim, sim. Por outro lado, a gente vê um movimento, né, dos líderes, dos pastores, das igrejas, em trazer esses temas para dentro da igreja. Então, eu já participei algumas vezes e vejo isso de forma muito clara nas igrejas, de trazer psicólogos, médicos, para realmente debater e quebrar esses estigmas, esses preconceitos que afastam e agravam as condições de sofrimento mental. Camila, você tem notado que a igreja tem avançado nessa área, que muitas vezes são as ovelhas, né, os membros são taxados de imaturos devido ao sofrimento emocional? Então, eu achei essa pergunta sensacional. Eu acho que vocês buscam a minha vida particular e me trazem no debate. Porque, assim, eu não sei se você sabe ou não, né? Mas também, às vezes, as pessoas estão me ouvindo, com certeza nem todo mundo sabe. Eu tive síndrome do pânico quando eu tinha 19 anos de idade. E eu nasci num lar evangélico. Então, assim, eu nasci num lar evangélico com os meus pais muito ativos na igreja, minha família muito ativa na igreja, meu irmão, enfim. E aí, com 19 anos, eu fiquei doente e não descobriam o que era. E fiquei um ano nesse sofrimento, assim, de ficar doente, ia pro hospital, voltava, e... Enfim, ninguém descobriu o que era. Aí eu falo que o crente tem uma mania de, quando não descobre o que é espiritual. Né? Verdade. E isso eu falo, eu não gosto muito disso não, porque assim, acaba que mistura novamente as esferas e aí você entra nessa dor da imaturidade cristã, por isso que eu falei isso.
Pelo seguinte, como não conseguem diagnosticar com rapidez e fica no... Eu falo assim, não existe nenhum exame que você faça em lugar nenhum do mundo que vai dar o resultado da ansiedade. Né? Então, como não existe esse exame que sai lá, ansiedade, ninguém aceita que é ansioso com facilidade. Ninguém aceita que está com algum transtorno numa boa. Diferente de quando faz o exame e dá lá, diabetes. A pessoa fica aliviada. Verdade. Eu nunca vi isso. Nossa, graças a Deus, desculpa. Né? A pessoa fica aliviada de ter diabetes e fica aliviada que ela vai ter a insulina que pode tratar a diabetes dela. E aí, já é quando a gente vai pro... Acredito que o Dr. Felipe vai saber falar melhor que eu sobre isso. Mas quando ele passa um remédio para uma pessoa que tem transtorno de pânico, depressão ou qualquer outra coisa, as primeiras perguntas, elas são assim, quando eu vou parar de tomar? Né? Sim, verdade. E aí é engraçado isso, porque assim, quando você tem diabetes, você sabe que você vai ter que tomar insulina no resto da sua vida, né? Vamos dizer assim, num caso geral, né? E aí, às vezes, a depressão e essas questões, as pessoas não aceitam isso com essa mesma facilidade. E aí, isso é levado para a igreja. Eu preciso levar para eu orar, para eu parar de tomar esse medicamento. Entende? E aí, eu acho que isso... Não é assim que funciona? É desse jeito. E aí, eu acho que isso revela uma imaturidade. Né? Se a gente for olhar por um outro ângulo. Isso é uma imaturidade. Isso reflete muito o preconceito relacionado à saúde mental. Então, quando a gente tem um diagnóstico clínico, a gente adere muito melhor ao tratamento proposto, à medicação, a gente não questiona, a gente quer ficar bom. Agora, quando diz respeito à saúde mental, o remédio ele realmente sofre um preconceito. A pessoa me questiona, doutor, mas eu vou ficar viciado nesse remédio? E não é bem assim, existem vários estigmas. E o que você falou, Camila, achei bem interessante, porque o pânico, assim como crises ansiosas, que é um estado de ansiedade um pouco menos intenso que esses episódios de pânico, fazem muitas vezes o paciente ter manifestações físicas, uma dor no peito, uma sensação de dormência na face, que reproduzem, por exemplo, diagnósticos graves como infarto, AVC. Então, de forma recorrente, os pacientes em crise de ansiedade, crise de pânico, vão ao pronto-socorro para serem medicados por crerem que estão passando por algo muito mais grave. E chega lá, não é nada disso. Chega lá e não é. Mas eu quero alertar que está correto. Diante de uma crise, você tem que ir à emergência, afastar essas condições mais graves. Mas se o clínico fez os exames, rastreou, investigou e te deu a entender, falou, olha, você tem uma condição, de repente, relacionada a uma sobrecarga de estresse, você está ansioso, passou por algum aborrecimento, é interessante que busque um psicólogo, um psiquiatra. Importante seguir esse conselho, não ser negligente quanto a isso e simplesmente depositar ali na fé, na oração para resolver aquilo. Precisa realmente ter maturidade, né? E comprometimento, disciplina e tratar disso. Olha, voltando, desculpa, né? Sim, mas voltando à sua pergunta, eu vejo que hoje existe uma fala mais aceitável, mas não existe tipo realidade e expectativa, né? A fala de muitas igrejas e muitos pastores, elas são hoje em dia muito melhor do que era antigamente. Existe uma aceitação maior, uma indicação maior. Mas na prática, eu ainda vejo um preconceito muito grande relacionado a isso. Eu fui fazer uma palestra numa igreja há uns meses atrás para mulheres. Foi muito legal. O tema também foi sobre isso. E aí eu fiquei assim, no final eu não conseguia sair do local pela quantidade de mulheres que vieram me procurar, falando que não tem coragem e que não aceitam o tratamento psicológico. Então, por mais que isso ainda seja falado, e tem que ser mesmo, né? Até as pessoas terem essa consciência, o número de mulheres que me procuraram no final me assustou por não ter coragem, né? E uma ainda falou assim, o meu marido não me deixa ir na psicóloga. Olha, o marido não permite, porque ele falou que nós somos... Ela usou até esse termo, né? Nós somos cristãos e a nossa fé precisa, entrar em ação. Ele acha que a fé vai ser o suficiente para resolver isso, justamente porque não tem um diagnóstico do exame, não tem nada desse tipo, né? Sim. Então, assim, eu acho que tem melhorado muito, graças a Deus por isso, mas a realidade do dia a dia ainda é um pouco distante daquilo que é falado. Mas então a sua síndrome foi embora, né? Foi, depois de um tempinho. Ela demorou um tempinho. E aí eu falei disso também, porque assim, a primeira coisa que eu fui questionada era qual o pecado que tinha na minha vida pelo pânico que eu desenvolvi. Sim. E isso me levou numa questão de fé absurda.
Porque assim, eu tinha 19 anos, aí eu comecei a fazer uma investigação de pecado, né? Sim, Deixa eu ver se esse sim. eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho. É, E aí eu não associação ao achei um pecado. pecado. Não que eu não sou pecadora, mas assim, eu não tinha nada que eu falasse assim, nossa, é exatamente isso, é uma prática ativa de um pecadão, né? Sim, Eu sim, acho sim. que eu acho que o pressuposto dessa pergunta está um pouco equivocada. Por quê? Porque o sofrimento ele não é uma métrica, não é uma régua da maturidade cristã. Então, a presença do sofrimento não define a imaturidade, Não define. mas sim a negação. Ah, sim, verdade. Você negar, você recusar ajuda, e a gente vê muito isso na igreja. Tem Por bastante. mais que a gente fale, pregue, ainda existe pessoas que estão resistindo, principalmente as pessoas da geração mais passada, né, mais antiga, né, ainda tem uma resistência, uma dificuldade em aceitar, em buscar ajuda. Justamente por questões de exposição, né? Porque você buscar ajuda, você empreender em falar de si, é revelar segredos, é tocar no passado, né? E eu vejo essa dificuldade. Eu não digo em todas as igrejas. Aquelas igrejas, por exemplo, que têm investido muito no discipulado, no trabalho discipulado, grupo de pequenos grupos, Sim. que tem sido um tipo de abordagem terapêutica. A gente não fala isso, mas ali é o espaço que muita gente está tendo ali, né? O parceiro ali, o irmão, né? Que tem seguido junto, tem acompanhado, tem ajudado. Os pastores têm treinado esses líderes a abordar de uma maneira mais respeitosa, né? Com mais sabedoria. Então isso tem provocado uma abertura maior, né? Mas a gente percebe essa negação. Mas eu digo que o sofrimento não é uma métrica para a gente medir maturidade ou imaturidade. Mas a negação, quando a gente nega, aí sim a gente revela uma imaturidade cristã. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, mas antes eu quero tocar num assunto que nós, os pastores, os líderes, as famílias enfrentam muito, inclusive ficou muito forte na época da Covid, né? Que é o luto. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. E hoje a gente continua perdendo também, mas não com aquela intensidade. Como que vocês veem o luto de uma pessoa que ela faz de tudo para estar bem, mas não está bem? E aí? Como tratar? Como mostrar para ela que ela precisa de um tratamento? O luto é um sofrimento emocional, é um estado emocional onde a gente reage a ele, é um evento onde a gente não prevê, a gente não controla. Sim. Todos nós vamos, em algum momento da nossa vida, passar por ele. O luto é uma reação fisiológica, normal, à perda de alguém que a gente ama, de um ente querido, um amigo. E é importante que a gente entenda que o luto ele respeita etapas, não necessariamente uma sequência, mas a gente passa por um processo, sim, de negar, né? Aquela negação quanto ao que aconteceu. O sentimento de revolta pode nos tomar, né, por alguma coisa que a gente crê que poderia, né, que saiu do jeito errado, que não foi conduzido da forma adequada. A barganha com nós mesmos quanto ao que poderíamos ter feito, estado presente, ter dito que amava ou, né, ter feito algo para ter mudado o resultado da perda daquela pessoa. Assim como a depressão. A depressão é uma fase do luto, então sentir-se triste, vazio, choroso, sem motivação, sem prazer, né, lembrar, reviver a presença daquela pessoa num canto da casa, numa música, enfim. Isso faz parte e, por fim, a gente vai ressignificar essa perda. E isso leva um tempo, cada um de nós, e a depender da situação, da bagagem emocional que a gente carrega, das habilidades emocionais que a gente tem, cada um vai lidar de uma maneira única, específica com aquele luto. Mas eu acho que no contexto cristão, a maturidade espiritual nos ajuda a lidar com essa dor de uma maneira mais genuína, viver aquilo com verdade, mas atravessar esse momento
e superar essas etapas de uma maneira melhor, com a dependência de Deus, entendendo a vontade dele, né, nesses acontecimentos. E, por outro lado, a gente percebendo que o luto está perpetuando sofrimento causado por aquela perda, está me prejudicando, ou alguém que eu amo, né, está prejudicando o funcionamento daquela pessoa, trazendo um sofrimento desproporcional. E aí é um sinal de que, opa, isso pode ser abordado, pode ser tratado. Eu falo muito com os pacientes que estão passando por processo de luto que a gente não tem como evitar o sofrimento causado por aquilo, mas a gente pode minimizar. Pode minimizar. Com algumas estratégias, tratamento psicológico, mudanças de hábito, até mesmo a vida espiritual precisa ser fortalecida nesse momento e a medicação pode ajudar também. Camila, o que você pensa? O que você pode nos ajudar, né, Do luto? nessa parte do luto? Eu acho que ele explicou perfeitamente ali, né, todo o processo e as etapas do luto. E eu vejo, assim, que, igual a primeira pergunta, né, se a fé é essencial. Eu acho que a fé no luto, ela ajuda absurdamente. Porque quando a gente tem a consciência de onde estamos e para onde vamos, eu acho que isso traz uma paz, que aí entra no campo da fé, né? Porque, assim, a gente tem as etapas emocionais, nós temos as etapas que ele trouxe com muita consciência, nós temos a medicação, nós temos tudo isso. Aí, nesse modo, na hora que você coloca Cristo, na hora que você coloca a fé no luto, você entende que a vida não está sob o nosso controle. E eu acho que é isso que também nos deixa bagunçado, porque às vezes tem pessoas que a gente acha... Foi por causa do Covid, né? Na verdade, o Covid foi uma desculpa para ali. O câncer é uma desculpa, né? Para Deus nos levar. Então, quando a gente entende que o governo da nossa vida está sobre Cristo, a gente entende que em algum momento nós vamos para estar com Ele. E aí eu entendo que a fé no luto, ela é essencial. Pastor Abel, você está olhando assim, você está pensando que falar... Não, eu concordo com os colegas aqui. Eu vejo que nesse momento o papel da fé é essencial. Ali o acolhimento da igreja, até aquele processo ali da fúnebre, né? Onde tem ali a figura do pastor, dando aquela palavra ali, né? E o versículo, a palavra de Deus tem esse poder. O mover dos... A gente não pode também esquecer do poder do Espírito Santo, que tem um papel ali de consolar, né? De cuidar. Tem uma palavra em 1 Pedro 5,10 que diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, depois de sofrer por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. Então, a palavra de Deus, ela está rica de promessas, de garantia de que seremos fortalecidos, acolhidos, né? Então, existe um papel ali importante. Gente, mas vocês sabem que na nossa cultura a morte é um horror, né? Terrível. Mas tem outras culturas não, que eles fazem festa. E como é que é? Eles não sentem a mesma coisa que nós? Vamos supor, os mexicanos parece que fazem festas, etc e tal. Os japoneses também levam doces, etc, para o túmulo, aquela coisa toda. E aí? É diferente a cultura, a dor emocional? Ou não existe dor nessas culturas? Eu acho que eles lidam com esse sentimento de uma maneira diferente. Bem diferente, né? Da nossa. Na nossa cultura existe esse sentimento realmente de perda, de partida, de derrota. De fim, né? De fim. De fim. Exato. Eu acho que é por causa da crença, né? Acho que a construção da crença, a cultura ali estabelece crenças, né? Então, dependendo da crença que foi ancorada ali no grupo, no coletivo ali, a crença tem o poder de desenvolver emoções, tipos de sentimentos, emoções, que são diferenciadas. Bem diferenciadas. A Bíblia fala né? que Deus tem prazer na morte dos justos, né? Então, é um paradoxo, né? Paradoxo. Porque... Gente, onde termina a responsabilidade pastoral e começa a necessidade de cuidado profissional? Nós já falamos sobre isso, porque os pastores antigamente, quando alguém tinha algum problema emocional, de saúde mental, não, vamos orar, vamos repreender, não precisa psicólogo, psiquiatra, não precisa nada, em nome de Jesus, etc e tal. E aí a gente traz uma responsabilidade para nós.
né? Nós pastores. Onde termina a responsabilidade pastoral e começa a necessidade de cuidado profissional? Hein, pastor Abel? Eu acho que o papel do pastor é importante no processo ali do cuidado do indivíduo que está passando por um momento difícil. Por quê? Não sei se os colegas vão concordar comigo, eu vejo 2 tipos de sofrimentos. Aqueles que são didáticos, que tem um propósito por trás ali, onde Deus ali ele permite ali um processo onde a pessoa ela vai aprender, ela vai se desenvolver, né? Aí olhando para a filosofia, Aristóteles já dizia que as virtudes elas surgem da dor, né? Então muitas virtudes, frutos do espírito vão surgindo por meio de tipos de dores que a gente passa na vida, né? É didático, né? Então existe esse tipo, por exemplo, uma pessoa que perde um emprego, ela vai sofrer, ela vai chegar angustiada por estar em um estado ali de uma sensação de insegurança. Na igreja, ela vai contar com as orações, você vai ver a pessoa ali abatida, mas ela ainda está funcionando, ela ainda está orando, está vivendo ainda, não perdeu o gosto pela vida. Ela sente que ela está mergulhada em um estado de angústia, mas não tão profundo. Mas ela está passando por aquele processo ali. O papel pastoral é importante, a palavra ali, a pregação, né, o momento ali, a comunhão com os irmãos é importante. Então, esse papel é importante. Agora, existe aquele tipo de sofrimento que é clínico, que é crônico. Né? É verdade. Por exemplo, a pessoa que está sofrendo ali uma angústia tal, ela não consegue dormir há meses. Pensamentos de morte, sim. transtorno de ansiedade, depressão profunda, dependência emocional, que são tipos clínicos que só um profissional da área da saúde emocional pode ajudar. Então eu vejo que o papel pastoral é importante, mas é preciso ter essa visão, esse limite, né, para saber qual tipo de sofrimento a pessoa está passando ali. O doutor Felipe Feitosa, médico psiquiatra, pode nos dar, assim, em profundidade, um pouco mais sobre essa responsabilidade pastoral e a necessidade de cuidado profissional. O senhor já teve no seu consultório alguém que chegou lá já dizendo, olha, eu tô aqui, mas em nome de Jesus eu vou ser curado, não vou precisar de remédio, não vou precisar de nada. Né? Não sei se você já teve isso lá no seu consultório. Tenho alguns relatos de casos diversos. Seja desse irmão que é crente de berço e que está ali resistindo há meses e meses e sofrendo, mas por fim aceitou, meio ressabiado, querendo saber como é que eu era, se aquela indicação, aquela recomendação é verdade. Não, ele é tranquilo, ele é bonzinho, tu vai gostar. Então, eu acho que o primeiro ponto importante é que a responsabilidade pastoral tem muito a ver com esse discernimento, né? Com esse cuidado com as suas ovelhas, com aquelas pessoas que depositam ali no pastor, no líder, essa função de discipulá-los, né? Então, eu tenho alguns pastores, amigos, que são, de certa forma, parceiros nessa troca. Inclusive os meus pastores, eu tenho uma proximidade muito grande com eles, onde eu percebo que assim, Felipe, olha, venho acompanhando, fazendo atendimentos individualizados, essa pessoa está passando por um sofrimento assim, assim, assado, venho trabalhando com ela, que precisa de uma avaliação. Então, quando o pastor ele percebe que aquilo está fugindo do campo espiritual, que sim, existe está tentando trazer um sentido, uma causa ali relacionada àquele deserto que o indivíduo está passando, mas quando há sofrimento no funcionamento, prejuízos emocionais, sinais de gravidade, sintomas mais agudos, intensos de ansiedade, depressão, pensamentos intrusivos, de morte, é um sinal de que realmente precisa colocar no circuito profissionais que vão somar forças ao tratamento espiritual que já está sendo feito. E, por outro lado, eu acho que o entendimento, a minha busca espiritual me ajudou também para ter esse discernimento do lado oposto, onde eu percebo algumas vezes que eu venho conduzindo tecnicamente, com muito critério, claro, ética e tudo mais, mas quando eu percebo e o paciente me dá a oportunidade
de fazer uma orientação espiritual, de fazer uma recomendação. E já tive alguns casos onde eu fiz um simples convite ao culto e tive um feedback assim. É mesmo? Poxa, Felipe, voltei para a igreja depois daquele culto, a palavra falou muito comigo. Que bom. Então, perceber essa capacidade de trocar. É responsabilidade minha como médico fazer minha parte, mas faz parte da sensibilidade também espiritual de perceber isso e transferir, né, essa orientação. Interessante. Isso é muito legal. Esse encaminhamento para um acompanhamento pastoral também. Eu tenho uma paciente que ela chega no consultório, ela 10 minutos falando, eu falo, você não foi na igreja, né? Aí ela fala assim, pô, como é que você sabe? Eu falei, não, dá pra saber. Dá Com pra 10 perceber. minutos, com 10 minutos da sua fala desorganizada desse nível, eu já sei que tem umas 2 semanas que você não vai nessa igreja. Aí ela começou a rir, aí ela foi fazer as contas, ela falou, é mesmo, tem 2 domingos que eu não vou, não sei quem, que eu falei, então isso aqui eu só vou conversar depois que você for essa semana. Aí ela ficou brava comigo. Aí eu falei, não, essa semana eu não, se quiser a gente vai conversar essa e essa pauta, essa aqui eu não aceito. Ela ficou meio assim, aí ela chegou na outra sessão, na outra semana, ela falou, não é que você tinha razão, fui na igreja. Aí eu fui e consegui conversar aquela pauta com ela, porque ela estava tão desorganizada nessas questões que eu falei, não vou falar isso com você hoje. Deixa eu dar uma cutucada aqui. Seria preconceito essa coisa das pessoas falarem assim, olha, eu quero um psicólogo cristão, quero um psiquiatra cristão. Tem alguma diferença? É preconceito? Como que vocês veem isso, hein? É melhor ser o cristão ou não ser cristão? Como é que é? Essa pergunta é boa. Vou deixar vocês falarem sobre isso aí. Eu sou suspeito, né? Então... Não pode começar. Então começa você. Eu acho até mesmo para a pessoa se sentir mais à vontade. Porque existe esse diálogo. A vida espiritual, conforme o doutor falou aqui, a Camila também, essa percepção e como ele percebeu essa fronteira, né, entre a saúde psíquica e a espiritual. Então, quando se tem um profissional que tem experiências, as mesmas experiências espirituais, conhecimento bíblico, né, conhece o contexto da igreja, comunga dessa mesma fé, eu acho que facilita até mesmo ali a transferência ali, né? Não sei o que vocês acham. Eu falei que essa pergunta é boa porque, por exemplo, meu filho precisou operar o ouvido. E eu fui na médica pela técnica. Eu não perguntei a religião dela para ela operar meu filho. E eu fui totalmente pelo nível técnico, pelo nível de conhecimento, por tudo isso. Sim. Eu sei da religião da médica, ela não é evangélica, ela não é cristã, ela é espírita, mas não foi isso que eu levei em conta na hora de eu levar o meu filho para operar o ouvido dele. E eu levei ele lá. Eu já fiz terapia durante muitos anos com uma pessoa evangélica, da mesma forma que depois eu migrei para uma que não era. Eu entendo que as pessoas buscam muitas vezes uma segurança. Sim. Porque elas têm medo, às vezes, de serem influenciadas, elas têm medo de... as pessoas me procuram muito, muitos evangélicos cristãos me procuram por eu ser cristã e também psicóloga. Então, assim, eu entendo que elas querem uma segurança de um lugar de fala onde vai ser considerado a religião dela, a espiritualidade dela, né? Porque às vezes as pessoas... eu fui na igreja e Deus falou comigo, né? Essa é uma fala muito comum. Como que um psicólogo ou um psiquiatra que não é cristão vai interpretar essa fala? E elas têm medo de como isso vai ser levado. Então, essa questão, ela depende muito da maturidade de quem está sendo atendido e da maturidade do profissional que você está buscando. Porque tem alguns locais que você precisa da técnica. Se a gente separa... É bem interessante essa pergunta. Porque se eu consigo separar que o pastor só vai até determinado lugar, por que na hora de eu ir no psiquiatra ou no psicólogo, ele tem que estar em todas as esferas? E o pastor para apenas em uma? Né? Se eu entendo que o pastor ele tem que me direcionar para um psicólogo porque a esfera dele só vai até ali, por que a esfera do psicólogo tem que também atingir a esfera espiritual? Né? Então, assim, é um ponto a se pensar, né? Não sei,
é muito individual essa resposta. Mas não foge da ética? Olha, eu acho que pelo lado do profissional tem que haver muito cuidado, né? Então, o primeiro ponto é a capacidade técnica, né? Então, isso é importante. A prioridade do meu atendimento, sendo cristão ou não, é cumprir o que eu preciso fazer profissionalmente. Agora, sem dúvida, no ponto de vista do paciente que está buscando um atendimento, isso enfim, é algo que eu observo claramente. Não, doutor, eu vim porque o senhor é crente, fulano me indicou, porque gostou e porque é assim, e eu me sinto mais à vontade. Sim. Agora, de nada adiantaria eu ser crente se tecnicamente eu não entregasse o que precisa. Positivo. Então, simplesmente eu ter um acolhimento, fazer uma oração com o paciente, eu preciso ter muito cuidado, realmente, por conta do ponto de vista ético, né? Eu tenho que ter muito cuidado com essa fronteira, com esse limite, e eu só vou entrar em alguma análise, reflexão que seja, sobre uma coisa que eu li, uma oração que eu fiz, uma palavra que eu ouvi, só vou trazer um comentário nesse sentido se eu perceber que é recíproco, que eu tenho esse nível de intimidade, de abertura do paciente, que ele está, de fato, disposto a receber aquilo numa boa, depois de ter cumprido a minha parte, o meu papel técnico profissional. É assim, Camila? É desse jeito? O certo é isso aí, né? Pastor Abel, veja bem, você citou Jesus Cristo lá no Jardim do Getsemane. Achei muito interessante essa sua citação, porque você falou aqui que Jesus teve dores emocionais, né? Passou por momentos de tensão, talvez até de medo, né? E até pediu: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu estou falando isso apenas para que vocês debatem comigo aqui, nesse momento, sobre se a Bíblia reconhece a dor emocional como experiência legítima. A Bíblia reconhece? Eu vejo que sim. Sim. A Bíblia, ela não espiritualiza o sofrimento. Ela legitima. E eu vejo, por exemplo, em Davi. Quando a gente lê lá em Salmo 42, verso 5, que diz, Davi falando com ele mesmo, com a sua própria alma, né? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu vejo que aqui Davi, ele não esconde a dor. Ele expõe a sua dor, né? Ele dá validade, ele valida a sua dor, o seu sofrimento, e ele deixa registrado, de modo que se torna a palavra de Deus, né? Então eu vejo que eu não tenho dificuldade de ver isso como um processo terapêutico, de você expor suas dores, suas fragilidades, né? E nem todas também são oriundas de pecado, né? Exatamente. Pode ser oriunda de pecado, algumas e outras não, né? Exatamente. Não necessariamente é pecado. Sim, né? sim. Então eu vejo, por exemplo, um outro exemplo é Elias. Um grande homem de Deus. Sim, a palavra de Deus estava na boca de Elias. Mas chegou um momento em que Elias falou assim, basta. Né? Ele chegou a falar, basta, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. E tudo bem. E como Deus respondeu a essa reação de Elias? Não foi com uma abordagem espiritual, mas ele enviou um anjo ali apresentando descanso, alimento, né? Para depois ter uma abordagem, se apresentar ali de forma espiritualmente ali, tratar ali a vida espiritual ali. Enfim, então eu vejo a Bíblia legitimando sim o sofrimento emocional, tá? Não espiritualizando. Voltando, porque Deus trabalha de forma ordenada. O homem, ele é espírito, né? Alma e corpo. Então eu vejo, não que... eu não sei se vocês conseguem me entender, eu não estou assim dizendo que Deus ele separa, e há essa fronteira, né? Mesmo porque a palavra de Deus é a única que consegue dividir a alma e o espírito, né? Mas eu vejo Deus ordenado no seu trabalho, né? Trabalhando de forma organizada e valorizando sim esse atributo, essa faculdade que pertence apenas ao ser humano. Quer falar, doutor Felipe? Um versículo que eu até anotei, que diz em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus mesmo reconhece que nós, filhos, né, cristãos, mesmo com a nossa fé, a nossa busca, nós teremos aflições, nós vamos sofrer ataques à nossa alma, a gente vai passar por tribulações, por desertos, e que são grandes oportunidades que a gente tem de buscar refletir, buscar ressignificar, buscar analisar a motivação, o que está precisando ser ajustado, né, tanto no âmbito espiritual, físico, né, autocuidado, rotina, botar regra, limite, tempo de tela, ler mais, meditar, orar, horário para dormir, sabe? Então, a gente vai ter situações que vão causar sofrimentos emocionais em nós, podem prejudicar o nosso funcionamento, mas são oportunidades. Enquanto está tudo bem, a gente está acomodado, a gente está só vivendo. É verdade. Então, as aflições são oportunidades que a gente tem para... O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Nos desperta, né? Exato. Camila, e você? O que você fala sobre se a Bíblia reconhece a dor emocional como experiência legítima? Eu creio que sim, né? Sim, né? Eu acho que a dor nos aproxima, né? O pior lugar que a gente pode estar na vida é na zona de conforto, né? Exato. Então, assim, a zona de conforto, ela não nos leva a lugar nenhum, né? Em todas as áreas, assim, como verdade. você falou. Então, acho que a dor, né? Se não fosse legítimo, Jó não tinha sofrido, né? Porque quando Deus fala sobre Jó, fala coisas só boas, né? Conhece meu servo Jó, né? Homem bom, íntegro. Cara, eu amo esse versículo, porque eu fico pensando assim, o que Deus pensa sobre alguém? Deus falou o que ele pensava sobre Jó. Se Deus falou, esquece o restante, né? Tipo assim, você tá feliz da vida, né? E aí, diante dessa fala, a vida de Jó vira puro sofrimento, né? Então, assim, eu acho que o sofrimento faz parte e é importante a gente não desassociar Deus da dor. O problema é que a gente tira Deus das coisas que nos incomodam, né? Então, a dor incomoda não é de Deus, né? Estar apertado financeiramente também não é de Deus. Então, tudo que é teoricamente ruim, tudo que gera algum tipo de sofrimento, a gente desassocia de Deus, como se Deus fosse nos dar apenas coisas boas, favoráveis, né? Só coisas para deixar a gente feliz, como se ele fosse ficar ali nutrindo a nossa felicidade, né? E não é isso, né? Então, quando a gente entende que ele não está aqui para nutrir a nossa felicidade, né? E sim para nos transformar, nos moldar, né? Nos fazer mais parecido com ele, a gente entende que o processo de dor é natural. E então é legítimo, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, eu gostaria também de discutir com vocês aqui no nosso debate. Olha, gente, o debate é sobre saúde emocional, tá? Se crer é suficiente para lidar com as questões internas. Estou recebendo aqui o pastor Abel Mick, que é pastor e psicanalista, o doutor Felipe Feitosa, que é psiquiatra, e também Camila Trindade, que é psicóloga. E vamos dando sequência aqui ao nosso debate, mas uma coisa que me intriga muito. Se o uso de versículos pode, às vezes, aprofundar o sofrimento. Vem uma pessoa aí, vamos lá, com síndrome do pânico, né? Aí a pessoa cita o texto, um versículo bíblico. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso ajuda ou aprofunda o sofrimento da pessoa? Eu acho que há um perigo, né, nessa interpretação fora de contexto. A gente vive numa época, uma era de cortes, né, na internet. Aquele vídeo de 15 segundos, 30 segundos. Assim mesmo. Onde a gente pega uma palavra e que para um vai ter um significado, para outro vai ter outro. Então, eu acho que não é o versículo que pode aprofundar o sofrimento, mas sim um entendimento raso. Então, se eu estou em busca de respostas na palavra, eu tenho que meditar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, mas de maneira profunda e não superficial. Eu sei, mas só que tem alguns casos, vamos supor, a pessoa está passando um luto, né? Está passando momentos terríveis. E as pessoas vêm assim, dê graças a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Será que não é fazer a pessoa ficar mais afundada na dor emocional? Às vezes sim, né? Assim, às vezes sim. As pessoas, às vezes elas falam
sem saber o que está falando. Às vezes parece um rec repete, né? Então a gente tem alguns versículos na Bíblia que tá gravado na nossa memória. E aí você está diante de situações... E aí você replica aquilo sem ter o entendimento correto daquilo. Eu acho que usar o versículo de forma mecânica... É por isso que o agente é muito importante. A figura do pastor, o discipulador, o líder, né? Aquele que vai ser essa pessoa que vai estar ali com essa pessoa, né? O perigo também da pessoa também ter a leitura, né? A experiência bíblica sozinha, né? Dependendo do seu nível de conhecimento, é perigoso. Então, o problema não está no versículo, está no uso inadequado dele. Então, o uso isolado, né? sem um contexto, com interpretações equivocadas. Então, eu acredito que pode sim. Né? Pode aprofundar o sofrimento. Em si, mas por isso que é importante a figura o agente ali, o pastor, o líder, o discipulador, que a pessoa ela não precisa sofrer sozinha. É isso que eu, como pastor, eu percebo na igreja, essa tendência, esse vício das pessoas quererem estar sempre sozinhas, entrar na igreja, não se relacionar e não ter essa dificuldade de entender o evangelho como o reino de Deus, como lugar de relacionamento, de você compartilhar, de você receber, de você dar. Porque isso traz cura, né? Isso traz cura. Então perceba que quanto mais eu me isolo, pior é para mim. Mais eu adoeço. Exatamente. Então eu preciso de ter alguém para me ajudar. Olha, o que significa? O que eu estou passando? Né? E a pessoa, às vezes, ela cita ali um versículo debaixo de uma sabedoria e serve ali para levantar a pessoa. Mas dependendo ali também. E aí, né, eu acredito que é muito subjetivo, né? A gente está vendo tanta coisa na igreja, né? Bastante. Eu acho que, às vezes, quem cita um versículo, né, de uma forma mecânica, às vezes tem uma excelente intenção de trazer uma palavra, né, com base bíblica, mas às vezes para quem está ali recebendo aquilo, não era aquilo que ela queria escuta, acolhimento, cuidado. Exato. E aí um aconselhamento pastoral, alguém com um discernimento maior, isso é muito importante para trazer uma palavra adequada para aquele momento. Muito bem, gente. Eu sei que vocês são especialistas, são conhecedores da saúde mental, eu também atuo nessa área como psicanalista, e eu já tive muitas pessoas que chegaram para fazer terapia comigo, e a primeira coisa que falam é: olha, eu vim aqui, mas meu pastor não recomendou, não. Mas mesmo assim eu vim porque eu preciso conversar, etc e tal. E eu fico ouvindo, etc e tal. Até que depois da terceira sessão de terapia, quarta sessão, a pessoa fala assim: puxa, eu estou aliviado, puxa, eu deveria ter vindo aqui antes, Gente, buscar terapia entra em conflito com a fé cristã. Será que conflita mesmo? Porque você está indo lá porque você não tem fé. Parece que a gente está batendo na mesma tecla, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, Camila? Eu entendo assim, tudo que vai para esse lado, ele parece místico, né? E aí o místico, ele é associado ao espiritual. Então não é terapêutico, é espiritual. É espiritual. Então eu acho que entra nesse conflito, né? Porque assim, como você não consegue muitas vezes explicar ou dimensionar o que você sente, as suas emoções, né? As crises de pânico ou as crises de ansiedade, elas são confundidas com um ataque de pânico, com um ataque cardíaco, assim como são confundidas com questões religiosas, às vezes, né? E aí as pessoas elas não conseguem fazer a interpretação disso, né? E então fica meio que místico, né? Porque você vai no médico e não tem nada. Mas aí você sente. Mas você sente, igual às vezes as pessoas, meu coração tá disparado. E aí na hora que ela vai verificar, nem tá tão disparado. Então, não, mas não tá ou não tá? E aí essa confusão, elas não conseguem entender isso como questões emocionais. E aí fica perdido, né? E como tudo que é perdido é místico, místico é espiritual, não é emocional, não é terapêutico. E aí eu acredito que vão entrando nesses conflitos, né? Principalmente dependendo da estrutura das pessoas, né? Tem pessoas que têm estrutura de fé, que toda a casa é construída em cima da estrutura de fé.
né? Então, assim, tem estruturas... A gente pode trocar a parede, mas a gente não pode... A gente pode quebrar a parede, mas eu não posso quebrar os alicerces. E tem algumas pessoas, né, que os alicerces da fé, eles são gigantescos. Ali. Então, as crenças existentes ali, elas são muito difíceis de serem modificadas. Então, quando esbarra nessas colunas, é mais difícil o tratamento. Por isso que eu acho que existe tanta resistência, né? Pastor. Pastor Abel. Tem um princípio na Bíblia sobre o princípio da luz, né? Por que é importante no Evangelho a vida de discipulado? É importante para você viver uma vida na luz. Por exemplo, alguém que pecou, ela tem alguém para compartilhar aquilo, trazer à luz aquilo que estava em trevas, aquilo que estava escondido. Porque a Bíblia já vem mostrando para nós que quanto mais nós escondemos coisas dentro de nós, coisas enfermas, feridas, né? E todo pecado esconde uma ferida atrás. Atrás de todo pecado tem uma ferida, né? Então, eu acredito que nesse princípio da luz, eu vejo uma grande dificuldade na igreja, né? Eu não digo aquelas que têm essa performance de trabalhar com discipulado, mas você expor sua dor, eu acho que alinha muito com a fé cristã. Alinha mais do que o que você diz, entrar em conflito. Eu acho que não entra em conflito, alinha mais. Você ser cristão, em buscar e dizer assim, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Você ser humilde o suficiente para buscar ajuda de um profissional. Interessante. Né? Seja se você quer cristão ou não, mas você está se dispondo a revelar segredos seus, que está trazendo ansiedade em você, que está ali trazendo enfermidades dentro de você, está comprometendo inclusive a sua fé, né? E o fato ali de você falar, e aí tem um terapeuta, a pessoa ali que está conduzindo ali o bate-papo, ali a conversa, né? Traz ali um certo conforto, né? Então esse processo eu acho que alinha muito com a fé cristã, porque você está trazendo, inclusive quando a gente olha para uma árvore, né? A gente olha para uma árvore, a árvore, quando o agricultor entende muito bem, quando a árvore ela está enferma, não é podando os galhos, não é podando, tirando os frutos que estão feridos ali, mas ele sabe que o problema está na raiz. Ali demanda ali uma escavação. Fazer um tratamento ali. A exposição das raízes. As raízes são elementos que estão escondidos ali, são elementos que estão ali dentro, ali, estão na dimensão debaixo da terra ali, no subsolo, né? Então, olhando, né, dentro dessa metáfora, a gente olhando, a parte da alma é a parte que está escondida. A parte espiritual é a parte que está escondida. Então, a igreja tem essa grande dificuldade. E eu acho que essa dificuldade aí entra em conflito. E as pessoas estão achando que elas estão vivendo uma vida cristã, e a vida cristã é andar na luz. E tem um texto, acho que agora o senhor vai me lembrar, vocês vão me lembrar aqui, não sei se é 1 João ou 2 João, ele fala assim que andar na luz como na luz ele está. Aí então o sangue de Jesus, né? Porque ali está dizendo ali que a luz glorifica o sangue de Jesus, que tem um efeito ali curativo, libertador, né? Então a gente precisa entender isso, esse princípio espiritual. Tá certo. Doutor Felipe, as pessoas já chegaram no seu consultório lá, falaram, eu vim aqui, mas eu não sou louco, não. Eu vim aqui, mas Essa foi a primeira frase que eu falei para minha terapeuta no meu primeiro dia de terapia. Eu vim aqui, mas eu tenho muita fé. E eu vim aqui, mas, por favor, me ajuda logo aí que eu quero ir embora. Muito mais comum do que a gente imagina, às vezes afirmando ou me questionando, doutor, eu não sou louco não, né? Me diz, por favor. Então existe realmente muitas crenças a respeito da saúde mental, de que todas as medicações vão nos deixar com algum prejuízo funcional, vão deixar a gente lento, grogue, ou a gente vai ficar dependente de todas elas. Existe, de fato, uma classe que a gente tem que usar com critério, como SOS, é um termo que a gente utiliza. Então as pessoas vêm muito tensas, aflitas, preocupadas com esses rótulos. São rótulos sociais, são julgamentos.
relacionados ao tratamento, ao tempo de tratamento, ao efeito dos remédios, à dependência que ele pode causar, e quanto à sua própria sanidade, né? A insanidade é o rompimento com a realidade, é quando eu estou tendo algum comportamento que vai contra ou que destoa. Da realidade. E eu acho que o ato de buscar ajuda, na verdade, é um ato de humildade, é de reconhecimento, não de incredulidade, mas é um ato responsável, né, de discernimento, de maturidade espiritual, que eu reconheço que eu preciso de ajuda, que eu não estou conseguindo sozinho, e reconhecer que Deus usa as pessoas, envia as pessoas para nos ajudar. Então, às vezes, Deus está mandando provisões e a gente está passando batido por estar com um pensamento crítico demais ou aquela necessidade de controlar toda a situação. Então, Deus está enviando as pessoas, está usando as pessoas. Poxa, tem uma psicóloga que você deveria ir. Olha, por que você não conversa com um médico que é conhecido aqui ou trata a irmã da igreja? E a pessoa, não vou, não quero, não preciso, vai dar certo, eu vou dar conta só. E isso vai realmente afastando do tratamento e agravando a situação. Olha, é uma pena que nós estamos chegando ao final do nosso debate, já conversamos sobre muitos assuntos e eu creio que nós estamos caminhando para o melhor da saúde mental, evitando aí a culpa religiosa em pessoas emocionalmente fragilizadas. Nós podemos evitar isso. A igreja precisa se preparar para ouvir dores que não têm respostas rápidas. A igreja precisa de tudo isso. E não somente a igreja, eu penso assim na sociedade em geral, mas para a gente finalizar, já agradecendo a presença de todos vocês assim, aqui no nosso debate, comunidades religiosas, em geral, tá? Comunidades religiosas podem adoecer emocionalmente seus membros? Para a gente finalizar. Eu acho que 70% que tá lá tá doente. Estão doentes. Eu acho. Porque eu acredito que a religião e muitas vezes a forma de condução, ela vai pelo medo, não pela liberdade. Né? Acho que as pessoas têm... muitas igrejas têm medo de perder o controle dos seus fiéis, medo de assim, a liberdade, eu falo que você é livre para você escolher o bem, inclusive, né? Então você não precisa me prender para que eu faça o que é bom. Eu posso ser livre para escolher o bem. Quando Cristo entra na nossa vida, a transformação que ocorre é exatamente essa. Eu escolho estar com Cristo por amor a Ele. Então, e aí eu acho que a gente adoece quando a gente não se encaixa nas regras religiosas. E aí, automaticamente, a gente se sente não pertencente ou não merecedor. E como tudo é muito medido pelo medo, se você não fizer, Deus vai te castigar. Se você não doar, você não vai receber. Se você, né? É sempre muito... Sempre o medo. É sempre o medo. Eu falo que são mini Hitlers, né? Que vão manipulando pelo medo e aí todo mundo vai obedecendo porque o medo, ele é extremamente paralisador. Né? E ele é muito difícil de lidar com o medo. É uma emoção que ela te domina. E aí o medo se torna porque você já começa a confundir se aquele líder religioso ele é quase que um semideus. Então, eu desobedecer a ele, eu estou praticamente desobedecendo a Deus. Então, você acaba permanecendo sobre aquele domínio, sobre aquele controle, porque eu estou indo contra Deus. E tem que ter muita coragem e muito discernimento, né? Para distinguir uma coisa da outra. E aí as pessoas adoecem. Como que os nossos ouvintes podem fazer para entrar em contato com você, Camila? Então, eu tenho uma clínica chamada Clínica Mais Vida. No Instagram tem lá a clínica, inclusive... isso talvez um outro momento, né? Depois da minha história com pânico, com tudo. Hoje em dia eu tenho essa clínica e lá a gente atende tanto pelo plano de saúde e particular. Né? E eu falo que o nosso objetivo lá é fazer com que as pessoas saiam de lá transformadas, né? Ok. Então tem lá, Instagram, Clínica Mais Vida. Pastor Abel Mick, também muito obrigado por ter vindo. Concluindo. Eu que agradeço. Eu me sinto honrado estar aqui junto com esses dois gigantes aqui que aprendi muito.
Eu poderia falar também do meu Então, à espaço de vontade, atendimento? sim, claro, claro. Eu atendo ali no Shopping 33, no 7º andar, na Torre 1, 7º andar, na sala 720. O meu celular é 974040409. Muito bem. Se eu estou à disposição, se puder ajudar, ok? Ok. Muito obrigado. obrigado. Obrigado por ter Eu vindo. agradeço. Também o Dr. Felipe Feitosa, psiquiatra, esteve aqui conosco, nos ajudou muito, trazendo bastante informação. Como entrar em contato com o senhor? Primeiro, eu queria te agradecer, pastor Dário, aos colegas, Camila, pastor Abel. Foi um momento muito gostoso, né? A gente teve um papo bastante produtivo, principalmente para levar informações, quebrar estigmas, preconceitos relacionados à saúde mental para quem está nos ouvindo. E eu tenho uma clínica de medicina integrada com a minha esposa. A gente tenta ali abordar um todo, cuidado com o corpo e com a mente, chama Instituto LaSende. E no Instagram vocês podem encontrar ali todas as informações, @Instituto LaSende, e no meu perfil pessoal, dr.felipefeitosa. Instituto LaSende. 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 Instituto LaSende. Muito bem. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Quero agradecer também a nossa produção por esse debate que trouxe muita informação sobre saúde emocional. Que Deus abençoe a todos vocês.